Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo informativo e tutorial aqui da Cibrac Software. Meu nome é Giovanni e nesse vídeo traremos as principais atualizações, mudanças, novidades, principalmente sobre a parte de departamento pessoal, de folha de pagamento, agora para 2024. Então, de forma bem resumida e direta, vamos tratar sobre esses principais assuntos. Primeiramente, agora em janeiro de 2024, entra um novo layout no e-social, o layout 1.2. Dentre todas as mudanças que esse novo layout traz, eu destaquei aqui as principais e que vão ser mais corriqueiras, provavelmente aí no dia a dia do departamento pessoal. Uma delas se trata do evento S1210, o evento de pagamento. Nesse evento vai ser incluído de forma mais detalhada informações especialmente sobre dependentes, pensão, plano de saúde, visando especialmente a substituição da DIRF. Então haverão mais informações nesse evento 1210, especialmente sobre dedução na base de cálculo do imposto de renda, os dependentes, né? Então, pode ser que você se depare aí nos próximos dias, no fechamento da folha, com o seguinte erro. Descrição: CPF do dependente inválido. Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do e-social ou no grupo de informações de dependentes do próprio evento. Por que esse erro? Esse erro ocorre se, no evento de admissão ou num evento de alteração cadastral do empregado, não tenha sido transmitido informações dos dependentes que foi cadastrado para ele, por qualquer razão. Então, a solução para esse erro é você acessar o cadastro do respectivo empregado, conferir lá o cadastro dos dependentes, se não tem data de baixa, se todos estão lá com o CPF informado, se estão dentro das regras para serem dependentes, né? Seja dependente para imposto de renda, salário família, pensão, para plano de saúde, né? Todos são nessa mesma aba. E após isso, verificar se os cadastros são ok, você vai clicar no botão lá na barrinha azul, S2205. Fazendo isso, ele vai criar um evento de alteração cadastral para você transmitir para o e-social. Aí, após essa transmissão, você consegue fazer a entrega do evento de pagamento normalmente. Outra alteração importante é que agora, a partir de janeiro, é obrigatória a informação de raça e etnia. Então, nos eventos de admissão ou de alterações cadastrais, os próximos que venham a ter, né, será exigido o campo de raça e cor. Então, ele não é mais um campo que você poderia informar lá como não informado. Então, para esse preenchimento no sistema, é necessário alinhar para que nos processos de admissão, ou mesmo para poder alimentar o sistema com os empregados já ativos, a autodeclaração, ou seja, que o próprio empregado determine qual que é a raça dele, né? Então, não ser uma dedução, mas que o empregado mesmo possa fazer essa declaração para você alimentar o sistema. Importante daí é você sempre manter o seu sistema atualizado, porque sempre que ocorrem mudanças assim como uma mudança expressiva, como o layout, né, o sistema está sempre atualizando e corrigindo erros, implementando novas funções e ferramentas. Quanto ao DCTF Web, a partir desse mês, entra para ser recolhido junto o PIS sobre a folha de pagamento. Então, a partir da competência de janeiro, agora, o PIS passa a aparecer lá junto na DCTF Web para ser recolhido e não mais pelo DARF separado, né? Até então era feito assim. Então, as empresas que tiverem o PIS sobre folha, associações, sindicatos, condomínios, empresas normalmente sem fins lucrativos, né, que pagam o PIS sobre folha, você vai perceber que vai ser necessário o envio de uma nova validade, uma alteração do evento S1000 do empregador, porque foi criado um novo campo, dizendo se a empresa possui ou não o PIS sobre a folha. Após essa transmissão da alteração do evento S1000, você vai poder fazer o fechamento da folha normal, e aí conferir lá na DCTF Web o valor do PIS. Se por acaso você já tenha feito o envio do fechamento da folha de janeiro antes do dia 24, você vai precisar reabrir e fechar novamente, porque foi a partir do dia 24 que a Receita atualizou lá o ambiente da DCTF Web para ele mostrar esse valor do PIS. Até então, os fechamentos que estavam sendo enviados antes dessa data, eles ainda não mostravam o valor lá. Outra alteração importante é que na DCTF Web, a partir desse mês, também entra para ser recolhido junto os demais tributos que já estavam sendo enviados na REINF desde setembro de 2023, que é o PIS, COFINS, a CSLL e o IR, especialmente aí sobre as retenções, né,
serviços prestados, aluguel pago à pessoa física, distribuição de lucros a sócios. Então, todas essas informações agora entram para ser recolhidas juntos na mesma guia também. Então, é muito importante que você alinhe o processo sempre com a pessoa que faz a parte do livro fiscal, a pessoa que faz a parte da folha, para que ambos transmitam o e-social e a REINF e, após isso, façam o fechamento aí da DCTF Web para gerar a guia com o valor consolidado. Sempre que fechada a DCTF Web e porventura venha a ser transmitida após uma reabertura do e-social ou envio da REINF ou uma reabertura da REINF, a DCTF Web ela cria uma retificadora. Por mais que o valor às vezes não altere, ela cria essa retificadora e ela precisa ser transmitida. Então é bem importante alinhar aí os setores para que essa entrega seja feita com maior tranquilidade. Quanto à DCTF Web e o e-social sem movimento, muitas pessoas às vezes têm dúvidas, né? Então, a DCTF Web e-social só é necessário o envio de fechamento sem movimento no primeiro mês, ou seja, se uma empresa, por exemplo, abriu o CNPJ dela agora esse mês, janeiro de 2024, e ela não teve folha de pagamento nem informações de REINF nesse mês, é necessário daí enviar o fechamento de janeiro do e-social como sem movimento e transmitir a DCTF Web sem movimento. Feito isso, não é mais necessário fazer nenhum envio até que essa empresa venha a ter algum tipo de movimento, seja de e-social ou seja de REINF. Ou se a empresa, por exemplo, estava tendo folha de pagamento mensalmente, aí desligou todos os empregados no mês de janeiro e no mês de fevereiro daí não contratou mais ninguém, então ela precisa mandar o fechamento de fevereiro como sem movimento, do e-social e da DCTF Web. A REINF, ela não tem essa obrigação de ser em movimento. Se ela não tem fatos a serem entregues, ela não precisa ser entregue, não há uma transmissão sem movimento, não há essa necessidade. Outras atualizações, também que ocorrem a partir agora de 2024, de janeiro, a alteração do FAP. Então, aquelas empresas que pagam o fator de risco, incluído lá no INSS, precisa ser atualizado na folha de pagamento, no cadastro da empresa, caso o FAP tenha sido alterado para esse ano. Tá? Então, o e-social, ele já apura o FAP correto, ele não é transmitido pelo sistema. O e-social já busca lá do site da Previdência, lá o FAP correto, calcula sobre ele, e aí na sua folha de pagamento basta que você esteja com o FAP correto para ele bater o valor que o e-social apurar. Aquelas empresas, então, que não pagam FAP, por exemplo, empresas do Simples, empregador pessoa física, que o FAP é sempre 1, você não precisa se preocupar em alterar, porque não vai influenciar no valor do e-social. Outra alteração quanto à tabela de INSS Salário e Família. Então, sempre em janeiro de cada ano, ali no início do mês, normalmente por volta ali do dia 10, às vezes até dia 15, né? A tabela de INSS Salário e Família é atualizada. O sistema já está atualizado, você pode conferir também lá na opção Lançamentos, Índices, você pode visualizar essa tabela lá de acordo com a data da folha que você esteja. Então, se você, por acaso, tenha feito rescisões ou férias antes dessa nova tabela sair, é necessário só analisar o seguinte: quanto a férias, não é necessário proceder nenhum tipo de recálculo, nada desse sentido, pois na folha de pagamento, no fechamento da folha de janeiro, ele já vai somar a base de cálculo correta devida e vai fazer o desconto correto, vai fazer o ajuste desse valor devido de INSS de cada empregado. Já de rescisão, é necessário só analisar se houve alguma rescisão ali por volta entre o dia 1º e o dia 10, se houve alguma rescisão antes dessa nova tabela de INSS sair, e se a base de INSS do empregado, base mensal, né, salário e adicionais, ela tenha sido maior que um salário mínimo, que daí pode ocorrer de haver um ajuste no INSS, ou seja, o INSS diminuir e logo o valor líquido a ser pago para o empregado aumente. Então, nesses casos, é necessário fazer uma rescisão complementar para pagar essa diferença aí para o empregado. Quanto à tabela de imposto de renda, muitas pessoas aí têm dúvida, porque estão saindo notícias, né, que pode haver atualizações pelos próximos dias, mas até o momento, na gravação desse vídeo, dia 26 de janeiro, não há nenhuma alteração oficial aí do governo. Então, por enquanto, somente é necessário aguardar, mas você pode fechar suas folhas de pagamento tranquilamente, sem precisar esperar nada, não recalcular nada, porque a declaração de imposto de renda pessoa física, ela serve justamente para isso, para ajustar o valor devido anualmente lá por cada pessoa. Outras declarações aí da parte de departamento pessoal, quanto à DIRF,
Então esse é o último ano aí de entrega da DIRF, agora em 2024, referente ao ano de 2023. Então a partir do ano que vem já não vai mais ser necessário entregar a DIRF, porque já estão sendo alimentadas as informações pelo E-Social e pela REINF. Então deixa de existir essa obrigação, uma coisa a menos. O prazo de envio da DIRF é até o dia 29 de fevereiro de 2024. O sistema de folha de pagamento já está atualizado para gerar o arquivo da DIRF. O sistema de livro fiscal e contábil também. Observe que haverá um novo campo lá, uma nova coluna para cada beneficiário, a coluna de dedução simplificada. Então, a partir de maio de 2023, entrou a possibilidade do cálculo de dedução simplificada de R$ 528. Esse é o valor atual. Então, você observa que vai ter esse campo novo lá. Quanto à RAIS, nenhum grupo do E-Social Mais precisa transmitir a RAIS, ela já foi substituída pelo E-Social. Então, somente se houver retificações que você precise fazer de anos anteriores, aí é necessário aguardar o governo disponibilizar o programa RAIS genérico, que ele provavelmente venha a ser liberado em março. Fora isso, nenhuma entrega mais da RAIS. Quanto ao FGTS Digital, a previsão de início nessa data, né, é a partir da competência de março de 2024. O ambiente de testes que ele estava disponível para ser acessado encerrou o acesso até o dia 15 de janeiro de 2024, mas ainda é possível você realizar as procurações. Então, se você é o escritório de contabilidade, é importante realizar as procurações dos seus clientes para o seu certificado. Tá? Quando chegar lá a época da obrigatoriedade, você ter mais tranquilidade aí para a geração das guias. Sobre a GFIP, muitas pessoas também têm dúvida ainda, às vezes, se é necessário envio sem movimento, se é necessário envio de CFIP de 13º. Atualmente, a CFIP ela só está valendo para fins de FGTS, isso até fevereiro de 2024, que depois entra o FGTS digital. Então, se a empresa, por exemplo, ela abriu o CNPJ agora, ela precisa só enviar a CFIP sem movimento para fins de certidão do FGTS. Fora isso, não é mais necessário envio em nenhuma circunstância. Não é necessário sem movimento em janeiro, não é necessário CFIP de 13º. Já foi descontinuada essa obrigação desde 2021, quando o E-Social e a DCTF Web passou a levar essa informação. Então, somente para retificações, né, de FGTS anteriores à entrada do FGTS digital é que você vai ainda utilizar da CFIP. Outras observações importantes a respeito aí da desoneração da folha. Então, aquelas empresas que se enquadrarem na possibilidade de optar pela desoneração, você deve fazer a análise aí o que compensa para ela, né, se pagar os 20% sobre a folha ou pagar o percentual de CPRB sobre o faturamento. Essa opção deve ser feita agora em janeiro. Pode ser que pelos próximos meses, aí em abril, venha a ter alguma atualização. Há notícias de possibilidade de alteração na legislação sobre a desoneração da folha. Até lá, somente acompanhar aí as notícias. Do empregador rural pessoa física, também agora em janeiro, deve verificar a opção pelo pagamento do Fundo Rural na comercialização ou sobre a folha de pagamento, verificar qual a opção mais vantajosa para ele. Sobre os feriados municipais e estaduais, então é importante você verificar aí os municípios, os estados que você tem empresas que atuam, para verificar os feriados delas e possa cadastrar aí no sistema de folha para que venha a ser calculado o reflexo DSR automaticamente e de forma correta. E também, caso você utilize aí do lançamento de ponto, verificar os feriados a pagar hora extra, né? Última informação a respeito de uma declaração nova, né? A declaração de igualdade salarial. Então, aquelas empresas com 100 ou mais empregados no último dia do ano anterior, 31 de dezembro, elas são obrigadas a entregar essa declaração. E o prazo vai de 22 de janeiro a 29 de fevereiro. E ela é entregue lá pelo site Emprega Brasil. Então, as empresas que tenham mais de 100 funcionários, 100 ou mais naquela data, deve-se atentar para a transmissão dessa declaração dentro do prazo. Essa declaração leva informações sobre igualdade salarial, se a empresa adota medidas de igualdade perante gênero e outras informações. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e ter trazido mais detalhamento aí sobre as principais mudanças agora para 2024 e qualquer dúvida aí nos nossos sistemas, estamos à disposição aí no nosso chat.